Aqui indo analisar minha outra partida. Das minhas 5 partidas, que foram 3 vitórias e 2 empates. Vai ser minha outra vitória contra Nicola Roma. Foi uma partida bem feia, na minha opinião. Venci por sorte mesmo e por erro de um adversário. Alta análise. Meu adversário começou com E4, querendo dominar o centro. Aí eu joguei com E5, querendo dominar o centro também e deixando os dois peões se encarando. Ele jogou com a abertura do bispo para casa de C4, colocando o bispo dele de casas claras nessa diagonal bem aí. E eu joguei meu bispo de casas negras, jogando praticamente na mesma diagonal, só que de cores opostas. Ele jogou com o peão dele para D3, defendendo o peão dele e fechando mais a casa das diagonal das casas claras, por isso que ele tinha jogado o bispo dele aí antes. Aí eu fiz a mesma coisa, joguei com o meu peão para D6, defendendo o meu peão de E5. Ele seguiu o desenvolvimento dele, jogando com o cavalo C3, que possivelmente ele também poderia jogar com D5, bem aqui colocando o cavalo dele em um posto avançado. Seria uma bela casa que eu poderia seguir trocando, poderia trocar aqui, tomar de bispo. Aí ficaria assim, que seria uma posição melhor. Só que a partida seguiu assim. Aí aconteceu justamente isso que eu disse, mas só que ele tomou de peão. Que aí eu já acho que já foi um erro da parte dele, porque que ele seguiu e tampou a diagonal do bispo dele. Não seguiu assim não. Aí ele jogou com o cavalo dele para C4. Aí eu segui querendo dominar o centro. Aí eu joguei meu peão de F7 para F5. Que caso ele tomasse aqui, eu tomaria de bispo. Mas só que tem a questão lá, se ele jogar aqui com a dama dele para H8, dando cheque, aí ganha meu bispo. Na verdade não. Só avanço meu peão para G6. Só avanço meu peão para G6, vai ficar tudo defendido. Que ele não pode tomar meu bispo aqui agora, porque senão eu tomo com meu peão. Aí seguiu. Ele tomou o meu peão, aí eu tomei de bispo, e ele avançou o peão dele para H3. Segui meu desenvolvimento, joguei meu cavalo para F6 e segui o desenvolvimento dele, jogando o cavalo dele para F3, querendo dar mais atividade para as peças dele. Segui desenvolvimento do meu cavalo para B6, querendo colocando ele em casas mais ativas, em que ele não estava fazendo nada, e liberando mais casa para possivelmente eu dar o rock long futuramente. Ele seguiu jogando com A4, querendo tirar as casas do meu cavalo, que agora eu não posso mais jogar aqui. E eu segui avançando o meu peão, que aqui ele não pode tomar, porque eu sigo aqui e ele perde completamente uma peça. Então ele seguiu afastando o bispo dele. É que eu já achei estranho, porque ele já tinha liberado essa casa de diagonal clara pro bispo dele, e ele não jogou aqui, mas seguiu jogando aqui. Então eu avancei o meu peão, querendo tirar o cavalo dele bem dali, deixando a posição um pouquinho mais fechada. Mas só que em consequência, eu deixei o bispo dele muito forte naquela diagonal que ele tava ali. Então ele tirou o cavalo dele dali,
Joguei com minha dama para E7, querendo depois jogar, jogar o meu bispo. Vem aqui, que foi justamente o que aconteceu na partida. Joguei com minha dama para D7. O meu adversário fez o roque, querendo proteger o rei dele antes de abrir o centro. E eu fiz o roque também. Aí ele jogou com o cavalo dele para G3. Que aí sim eu já joguei agora já trocando os bichos, porque o meu bicho tá solto naquela casa. E o bispo dele tá com uma atividade muito forte na diagonal de casas claras. Então eu já fiz bem aqui para dar essas trocas. Ele não quis trocar, então eu tomei o bispo dele. Ele tomou de peão, dobrando os peões dele bem ali. Coloquei o meu rei em uma casa melhor. Ele seguiu com o bispo em G5, colocando meu cavalo nessa cravada, que se caso eu tire meu cavalo, ele vai tomar minha dama. Então eu segui com peão para H6, dando um totó no bispo dele. E ele voltou o bispo dele para D2. Eu segui aqui jogando G6, querendo tirar essas casas do cavalo dele, que poderiam ficar em um posto avançado de uma casa muito boa. E eu não queria isso, então eu joguei G6, querendo tirar as casas desse cavalo dele. Ele avançou o peão dele para B4, atacando o meu bispo. E eu joguei meu bispo para B6. Aqui estava em uma posição bem complicada de ter um plano em si. Então eu já estava querendo dar uma ideia de abrir mais essa posição para ter mais algumas ideias do que se fazer numa situação dessa. Ele jogou com o cavalo dele para E4. Eu segui tomando, atacando meu cavalo, né? Eu segui tomando o cavalo dele e ele tomou de torre. Deixando a torre dele em uma casa bem fechada assim até por causa da posição. Aí já que ele não tinha mais aquele cavalo para jogar ali, para jogar em F5, aí sim eu avancei o peão. Porque desde todo esse momento ele poderia jogar um bispo bem aqui, porque eu não, também. Ele poderia jogar com o bispo em F4, porque se eu tomasse esse bispo dele, ele poderia tomar bem aqui de minha dama de torre. Então ele ficaria constantemente ameaçando esse meu peão bem aqui. Eu poderia ir defendendo, mas só que eu acho que ele não viu ou também não quis. Então seguiu a partida, eu tomei aqui, ele tomou um cavalo de torre e eu avancei o meu peão, querendo justamente tirar essa casa do bispo dele. Ele jogou o cavalo para H2. Eu não sei por que motivo, acho que ele tava com medo desse meu peão aqui. Por exemplo, avançar esse meu peão aqui, depois avançar meu peão para G4. Eu vou só aqui. Eu joguei minha dama para F7, querendo tirar a minha dama dessa, dessa coluna bem aí que ela não tava fazendo muita coisa. Eu joguei com essa coluna semi-aberta e ela em uma diagonal melhor, visando toda essa diagonal que está aí, toda aberta. Ele voltou o cavalo dele. Joguei meu cavalo para E7, que isso aqui já foi um erro, porque ele poderia seguir tomando o meu peão bem aqui, que está completamente desprotegido. Aí foi o que seguiu. Ele tomou o meu peão com o cavalo dele. Eu joguei com minha dama em F5, querendo tirar todas as casas do cavalo dele, porque todas essas casas bem aqui ao redor estão quase completamente protegidas pela minha dama. Essas três casas. Aí
Aí ele só poderia voltar o cavalo dele pra a direção do rei dele. Foi o que ele fez. Ele jogou ali. E aí eu dobrei assim a minha torre com a minha dama, jogando minha torre para de H8, que não tava fazendo muita coisa ali, para F8. Que agora eu tô ameaçando o peão dele de F2 tomar e ainda com cheque. E a partida seguiu com dama E1, que foi a melhor resposta que ele poderia ter no momento. Dama E1, e eu comecei uma avalanche dos meus peões com meus dois peões da ala do meu rei em direção ao rei dele, querendo dar um ataque. Ele tomou o meu bispo de casas negras e eu retomei de peão. Aqui eu acho que tomar com esse peão do canto seria melhor, porque aqui abre uma diagonal contra o meu rei, que possivelmente alguma hora no futuro ele poderia seguir me atacando bem ali. Aí eu segui tomando com o meu peão de C. Ele tomou meu cavalo que estava caindo. E agora eu avancei o meu peão. Que se ele tomasse aqui, eu seguiria retomando. Aí eu continuaria mais esse ataque, entre aspas. Que não funcionaria muito bem. Mas só que aqui o adversário cometeu um grandíssimo erro. Que possibilitou ganhar essa partida. Aí eu segui tomando com cheque. E aqui foi o maior erro dele. Que foi o erro grave que fez eu dar checkmate nele. Que em vez dele jogar com rei H1, ele jogou com rei H2. Que agora eu segui avançando o meu peão. Aí a única casa dele forçada é H1. E agora sim eu dei checkmate nele. Aqui sacrificando minha dama. Que aí ele toma de torre. E eu dei checkmate. Assim acabando essa partida. Essa partida aqui, em minha visão, foi uma partida bem feia assim até. Ele poderia seguir aqui tomando. Aí, por exemplo, tampando o meu peão aqui para ele não avançar. Ou até se ele continuasse jogando aqui. Vamos ver o lance que ele poderia fazer. Por enquanto tá numa posição bem apertada, que as peças dele não tem muito lugar para onde ir. Foi justamente por isso que fez ele errar. Que ele esqueceu que a dama dele estava protegendo aquela casa. Ele foi lá e tirou a dama dele pra cá. Que é ele trocar as damas, né? Porque se eu trocasse essas damas aí sim, eu ficaria completamente perdido. Porque ele tá simplesmente com uma peça a mais. E um peão a mais também. Mas só que eu segui tomando. Aí seguiu até esse checkmate. Tá bom, essa aqui foi a minha análise da minha segunda vitória das 5 partidas.